dividido pelo volume que essa substância ocupa. Massa da substância dividido pelo, obrigado, pelo volume que ela ocupa. Massa da substância sobre o volume que ela ocupa. Aí, ó, vai ser a unidade de medida da massa específica. A unidade de medida da massa específica vai ser a unidade da massa dividido pela unidade do volume. Pessoal, a unidade da massa no sistema internacional, qual que é? Quilograma. E a unidade do volume é o metro cúbico no sistema internacional. Porém, uma outra unidade bastante usual é o grama por centímetro cúbico, né? Como é que transforma de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico? Daqui para cá, ó. Multiplica por 1000. Multiplica por 10 elevado ao cubo. E de quilograma para metro cúbico por grama por centímetro cúbico, divide por 1000. Beleza? Por exemplo, ó. Aliás, deixa eu falar de densidade, aí eu já dou o exemplo. E aí, tudo bem? De boas? Trouxe o bolo. Segundo ela, né? Vamos lá. 2. Devia ter faltado hoje, só para dizer aqui que eu faltei das 2 vezes que eu falei. Não. Porque é 10 a terceira e 10 a sexta. Aí corta. É 10 a terceira. Ó. De quilograma para grama, 1 quilograma não são 10 a terceira gramas? 10 a terceira. De metro cúbico para centímetro cúbico é 10 a sexta. 10 a sexta. Aí esse corta com esse, fica 10 a menos 3. É a mesma coisa que dividir por 1000, né? Bom. 2. Aliás, observação número 2. Observação. Massa específica, pessoal, o mizinho, massa específica, é uma característica que depende da substância. Característica da substância. Portanto, se a substância muda, obrigatoriamente a massa específica muda. Beleza? Boa? Item 2, ó. Item 2. Densidade, que a gente chama de Dzinho, ó. Densidade de um corpo, que a gente chama de D. E aí, qual é a diferença de densidade para massa específica? Você não é palmeirense, não, né? Eu não vou comer o seu bolo. Só como bolo de quem tem mundial. Densidade seria específica, a massa específica é o volume do seu corpo. Massa específica é específico? Como assim? A densidade é referente a massa do corpo, volume. Ah, mesmo. Já a massa específica é referente ao volume ocupado naquele líquido. Então, a gente
Faz sentido, faz sentido. Mas vamos tentar deixar de um jeito mais fácil, ó. A densidade é uma característica do corpo, ó. A densidade leva em conta a massa de um corpo dividido pelo volume do corpo. Pô, professor, mas parece ser a mesma coisa. É, parece. Mas daqui a pouco eu vou te dar um exemplo para você ver que não é a mesma coisa. Pode não ser a mesma coisa, né? Ó, a densidade, então, é a massa do corpo sobre o volume do corpo. Analogamente, os dois têm a mesma unidade de medida. Ó. Então, a densidade também é dada em unidade de massa sobre unidade de volume, que também vai ser em quilogramas por metro cúbico. Quilogramas por metro cúbico. Tá, e aí vamos lá, vamos devagar. A densidade é uma característica que depende do corpo, da distribuição de massa que o corpo tem. Isso significa que é uma característica do corpo. Isso significa que se eu pegar duas bolas, característica do corpo. Ou seja, vai depender da massa do corpo e do volume que esse corpo ocupa. Como assim? Olha só. Se eu pegar aqui, observação número 2. Duas bolas, ó. A bola 1 e a bola 2. Sendo que a bola 1 é maciça. E a bola 2, eu vou dizer que é pouca. Maciça. E a bola 2 é pouca. Elas são da mesma substância. Vamos dizer que elas são de ferro, por exemplo. Ó. Ferro e ferro. E elas têm o mesmo tamanho. Então, os raios são exatamente o quê? Iguais. R1 igual a R2. Então, é o mesmo tamanho. O que eu posso afirmar acerca da massa específica e da densidade? O μ1 é igual ao μ2? É, né? O μ1 é igual ao μ2. Porque o μ só depende do quê? Da substância. O μ1 é igual ao μ2. O que eu posso afirmar da densidade? A densidade D1 é maior que a densidade D2. Aí agora vamos entender por quê. É por causa disso que os navios boiam. Por que os navios boiam? Os navios, pessoal, eles são feitos de aço. A maioria dos navios são feitos de aço. Se os navios são feitos de aço, se eu pegar um bloquinho de aço e colocar na água, ele afunda. Como é que então que um navio enorme, daquele tamanhozão, ele não afunda? O navio, ó, ele é oco. Sendo oco, o que acontece? Sendo oco. Tem até uma música do Raimundo, né? Eu quero ver o oco! Conhece essa música, Joana? Joana tem cara que só conhece música clássica. Não conhece nem a música do Desenrola, bate, joga de lado, né? Ó, Joana. Bom, aí, ó, pessoal, eu vou tirar essa massa verde aqui de dentro, ó. Ele é oco. Eu vou tirar toda essa porção verde para ele ficar oco. Quando eu tiro essa massa verde, o que acontece?
a massa do corpo diminui. Faz sentido ou não? A massa do corpo diminui. Se a massa do corpo diminui, na hora que eu vou calcular a densidade, que é a massa do corpo sobre o volume do corpo, ó, sobre o volume do corpo, o volume continuou o mesmo. Ó. O volume permaneceu constante. Porém, a massa diminuiu. Se a massa diminuiu, ó, o que acontece com a densidade? Diminui. Aí a densidade fica menor que a densidade da água e ele flutua. É tanto que, não sei se você já viu, por que o Titanic, por exemplo, afundou? Não. Todos os navios podem entrar uma certa quantidade de água. Então pode entrar muita água. Todos os navios, eles têm um compartimento, geralmente são os 2 primeiros andares. Tem vários andares no navio, né? Mesmo os petroleiros e tal, tem vários andares dentro deles. Os 2 primeiros andares, que geralmente são as casas de máquina e tal, eles podem ser inundados. Eles podem ser completamente cheios de água, que o navio ainda assim consegue boiar. É como se fosse o limite da massa do corpo aumentar um pouquinho só, né? Para a densidade ainda ser menor que a da água. No caso do Titanic, lembra do filme? Começou a entrar muita água, os caras ficaram na dúvida de fechar os compartimentos, que chama tanque de lastro, isso, tanque de lastro. Os caras ficaram na dúvida de fechar os tanques de lastro, e aí ia matar as pessoas, né? Que estavam lá embaixo. E aí os caras não quiseram matar as pessoas. É uma decisão muito difícil do capitão, né? Ou salvo, sei lá, eu salvo todo mundo e mato alguns, ou eu tento salvar. Ele já devia saber que não tinha bote para todo mundo, né? No fim ele matou todo mundo, né? Porque se ele tivesse fechado o tanque de lastro, ele teria talvez assassinado algumas pessoas, talvez. Mas teria salvo, mais gente. Não sei, a decisão seria muito difícil. Queria estar na frente. Mas, enfim, todos os tripulantes. Todos morreram. Sim, mas se ele tivesse feito o que eu tô falando. Não, ficar. Não, só o capitão, não. Os tripulantes, não. Todo mundo do Titanic já morreu. Será que aquele quadro lá que o Leonardo DiCaprio pinta da Kate Winslet lá, será que é de verdade ou de mentira? Mas sim, Fazer o porque entrou muita água. e ninguém fechou a tempo, né? Os tanques aí inundou mais do que o que ele suportava, ele afundou. Bom. Um cubo, exercício 1. Ó. Qual é a diferença da massa da substância? Se for oco, a massa da substância é só a massa da casca, né? Quem perguntou? Se for a massa da substância, é só a massa da casca, por exemplo, se for oco. Mas se for maciço, é a massa toda, do corpo todo. Só tem diferença. Só dá diferença na densidade na massa específica se for oco. Por exemplo, aqui, ó, eu poderia dizer que o Mi é igual ao D aqui, ó. Mas aqui o Mi é diferente do D, né? O Mi é maior que o... Não sei se é maior, mas é diferente. Não, tipo, eu tô ligado. Eu tô ligado, porque tipo, eu não sei como é que eles falarem, tipo, a massa da substância é isso, você não tem diferença da outra. Bom, vamos lá. O exercício 1. Entendeu? Um cubo feito de material rígido e poroso tem densidade igual a 0,4 gramas por centímetro cúbico. A densidade desse corpo vale 0,4 gramas por centímetro cúbico. Quando mergulhado em água, e após absorver todo o líquido possível, sua densidade passa a ser de 1,2 gramas por centímetro cúbico. Então, vou dizer que o D'
passa a ser 1,2 gramas por centímetro cúbico. Sendo em mão a massa do cubo quando seco e em a massa de água que ele absorve, responda qual é a relação entre M e M'. E aí, o que eu faço? Vamos lá. A densidade quando ele é seco é igual a M sobre V, né? Que ele falou? M sozinho, V sobre V, né? Então, aqui, ó, o que eu posso dizer? Que 0,4 é igual a M sobre V. Multiplica em cruz. Quanto é que vai dar o M? Quanto é que vai dar o M? O M vai dar 0,4V. Deixa guardadinho. Quando ele é inundado, encharcado de água, a densidade dele fica Mzão mais M' sobre V, porque ele disse que o volume não muda, né? Substituindo, como é que vai ficar essa continha? 1,2 é igual a... Quanto que é o M? 0,4V. Mas aí como é que eu acho uma relação? Será que dá para achar uma relação só com... Vamos lá. 0,4V mais M' sobre V, né? Será que dá para achar uma relação do M'? Dá. Quanto é que vai ficar o M'? Multiplica em cruz. O M' vai ficar o quê? 1,2V menos 0,4V, né? 1,2V menos 0,4V. Daí você tira. E o M' é igual a 0,8V. Pronto, ele quer uma relação entre M e M' ou M' e M? M e M', né? Então, M sobre M' vai ficar quanto? Vai ficar 0,4V dividido por 0,8V. Aí, ó. Corta, corta. Essa relação vai dar 1 sobre 2, né? M sobre M' vai dar 1/2. E essa resposta, pessoal, é adimensional, ou seja, não tem o quê? Unidade. Porque você está dividindo massa por massa. Beleza ou não? Tipo? Bom. Uma observação aqui no cantinho. Observação. O que seria a tal da densidade relativa? Densidade relativa. Ó. Densidade de um material A em relação a um material B. Corpo, né? Densidade do corpo A em relação ao corpo B. O que seria isso? Densidade relativa, ó, de A em relação a B, pessoal, facinho, ó. Pega a densidade do A
e divide pela densidade do B. Beleza? E não? Assim. Nicole fez a barba aí, ó. Continuando. Item 3. Conceito de pressão. Conceito de pressão. Que a gente representa por PZ. Vou desenhar uma superfície aqui qualquer. O Adriano estava aí ainda? Estava? Adriano, estava aí? Ah, aqui tem aula particular também. Área, ó. Tem uma superfície qualquer cuja área eu estou chamando de A. Aí, pessoal, vou aplicar uma força de qualquer jeito aqui, ó, de propósito. Uma força de qualquer jeito. Força F. Essa força ficou inclinada em relação à área, certo? Se for inclinada, dá para decompor, não dá? Ó, tem uma componente que eu vou chamar de F perpendicular, ó. Uma componente que eu vou chamar de F perpendicular. E uma componente que eu vou chamar de F paralela. Então, ó, tem uma componente F perpendicular e tem uma componente F paralela à superfície. Qual é a diferença entre elas? Olha só. A componente F paralela, ela é chamada de força de cisalhamento. O que significa cisalhar? Descascar. Então, a componente paralela à área, à superfície, ela quer descascar a superfície. Não serve para nada para nós. Para nós só interessa a força perpendicular, que é quem causa a pressão. A pressão, então, ó, ela é definida da seguinte maneira. Pega a componente que é perpendicular à superfície e divide pela área. Então, ó, é a força perpendicular à superfície dividido pela área. Aí, ó, qual vai ser a unidade de pressão? Vai ser a unidade de força dividido pela unidade de área. Qual que é a unidade de força? Newtons. Qual que é a unidade de área? Metros quadrados. Pessoal, Newton por metro quadrado dá uma unidade nova, que a gente chama de Pascal. Um Pascal, então, significa 1 Newton em 1 metro quadrado. Sim ou não? Beleza? Alguém esqueceu a garrafinha ali. É tua a garrafinha? A garrafinha é tua? Deixa eu ver se... Estamos juntos aí na lousa? Joana não. Joana tá atrasada, né, Joana? Hum. Um dia eu anoto, né? Não falei quando. Bom, muitas aplicações, muitas sobre a pressão. Ó, por exemplo,
Pessoal, como é que aqueles caras lá, aqueles mágicos, deitam naquelas camas cheias de pregos? Tem um monte de prego, né? Aí distribui a área, distribui a pressão numa área maior, né? E aí o que acontece? Distribui a força, desculpa, numa área maior. Aí o que acontece? Não fura ele, né? Aí tá ferrado. Por exemplo, as meninas, né? Quando usam salto alto, fino, dói a perna, né? Não dói a batata da perna, principalmente? Por que dói a batata da perna? Porque a área é bem pequenininha do salto, e aí o que acontece? O seu peso fica concentrado numa área bem pequena. Se fica concentrado numa área bem pequena, a pressão é inversamente proporcional à área, a pressão sobre a perna é muito grande. Já viu quando você vai... Agora eu vou mostrar o meu lado sensível. Quando você vai fazer a unha e o alicate de cutícula está cego, o que acontece? Arranca os bifes do dedo, arranca os pedação, assim, machuca. Por quê? Quando o alicate de cutícula está cego, tem que amolar, né? Amolar é a mesma coisa que afiar. A gente chama de afiar, mas na prática é afinar, né? Por quê? O cara pega a lâmina e passa lá na lima. Aí ele diminui a área da lâmina. Ele deixa a área da lâmina bem fininha. Quando ele deixa a área da lâmina bem fininha, o que acontece? A área é menor, aumenta a pressão, aí corta a cutícula mais facilmente. Mesma coisa a faca do churrasqueiro. Tem que amolar, tem que afiar, pelo mesmo motivo. Outra explicação. O bug, por exemplo. Sabe que o bug é exatamente igual a um Fusca? Só muda a carroceria? Inclusive o motor é motor de Fusca, a suspensão é suspensão de Fusca, tudo, freio, tudo, caixa de marcha, tudo igual ao Fusca. É o Fusca, só muda a carroceria, o bug. Mas como é então que o bug consegue andar nas dunas e o Fusca não consegue? Já viu os pneus de trás do bug? Os pneus de trás do bug são pneus enormes, bem largos, né? Já viu? O que acontece? Aumenta a área de contato. Aumenta a área de contato, diminui a pressão que aquela roda faz sobre a areia. E aí o que acontece? Diminuindo a pressão, ele anda mais facilmente na areia frouxa. O bug não é 4x4. O bug é igual ao Fusca. E ele consegue fazer todos os passeios muito mais do que os carros 4x4, né? Ele é leve e tal, enfim. Justamente por causa da pressão. Outra aplicação legal, pessoal, é a caça, né? Tem uma modalidade de caça aí que é a caça esportiva. Qualquer caça, qualquer maltratação. Maltrato. Qualquer maltrato aos bichinhos, eu acho que os bichinhos só tem amor pra dar, né? Mas enfim. Aí tem uns caras que caçam pra expor, né? Empalhar e tal, né? Aí eles atiram uma flecha com aquelas bestas assim, aquele arco e flecha horizontal, né? Na ponta não é pontiagudo, é uma bola. Aquela bola bate na cabeça da ave, por exemplo, e deixa ela desacordada. Ela cai e morre com a queda. Aí ele manda empalhar. Por que não pode ser pontiagudo? Para não perfurar e não estragar o corpo do animal. É uma maldade, né? Não gosto, mas... Aí manda empalhar, né? Tem um nome dessa profissão, como é que é mesmo? Não. Quem empalha os animais, como é que é o nome? Não, é um nome diferente. Como é que é? Pergunta ao Google aí, Jota. É, abre ele, né? Ai, nossa. É, porque tem que empalhar, tem que tirar os ovos, né? Tem que tirar os ovos da estrada, né? Exatamente. Caraca, tá na ponta da língua o nome desse cara. Eu esqueci. Bom, continuemos. Pronto.
sei. É o taxidermista. Mas a pessoa que faz isso é o sei lá, taxista não. Bom, posso pagar aqui já? Pode, Joana? Eu já vou usar a lousa toda. Nalu, você fica muito diferente sem máscara, Nalu. Eu quase não te reconheci. Todo mundo fica diferente sem máscara. Pessoal, item 4, ó. Aí vai começar agora a parte mais importante, ó. Pressão. Exercida. Pressão exercida por uma coluna líquida. Pressão exercida por uma coluna líquida, que eu vou chamar de P-col. P da coluna. Pressão exercida por uma coluna líquida, que é o P-col. P da coluna. Para isso, vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar um recipiente. Esse recipiente. E vou encher esse recipiente com um líquido qualquer. Aqui em Fortaleza ainda tem din-din. Há 15 anos, quando eu fui... É mesmo, é? Há 15 anos, quando eu fui morar em São Paulo, chamava din-din. Achei que pudesse não chamar mais. Né? Lá chama chup-chups. Chup-chups. Ou geladinho. Ó. Imaginei um líquido. Aí eu vou pegar um saquinho de din-din invisível aqui, ó. Como se fosse uma coluna de líquido dentro do líquido. Ó. Um saquinho de din-din invisível. Vende din-din aqui, é? Ou vocês trazem? Mas não tem nem cantina aqui, como é que vende? Ah, ela traz tipo no cooler? É só uma geladeira. E aí como é que vai ter o controle de quem pegar e tal? Aí só falar o que Ah, é? Entendi. Bom. Então, ó, eu estou pegando aqui uma coluna de líquido dentro do próprio líquido. Essa coluna, pessoal, ela tem uma área da base aqui, não tem? Área da base. Vou chamar essa área de A. Bom, a força que a coluna líquida faz nessa área é a normal. Lembra que a gente aprendeu ação e reação? A superfície, vai, uma caixinha em cima da superfície. A caixinha empurra a superfície para baixo. A superfície reage e empurra a caixinha para cima. Qual é o nome dessa força? Normal. Essa normal, por coincidência, é igual ao peso, né? Então, ó, a força que está aqui, ó, é a normal, que é exatamente igual ao peso. Essa força, ela é, como ela é normal, normal quer dizer o quê que eu te expliquei nessa aula? Normal em matemática quer dizer perpendicular, né? Então, a normal já é a força perpendicular à superfície. É a força, portanto, que vai causar pressão. Então, ó, vamos aplicar a definição de pressão. A pressão da coluna líquida vai ser a força perpendicular, que é a normal, dividido pela área. A normal é exatamente igual ao peso. Ó. A normal é exatamente igual ao peso.
Então, aqui vai ficar M vezes G dividido pela área. Pessoal, a massa, aqui, ó, pode ser substituída por densidade vezes o volume, ou por massa específica vezes o volume, já que para os líquidos não existe líquido oco. Se não existe líquido oco, a massa específica e a densidade são exatamente iguais. Como é que tem na apostila? Tem com Mi ou tem com D? Eu faço a mesma coisa para vocês não confundirem. Pô, vamos fazer com densidade. Então. Densidade vezes o volume. Vezes a gravidade. Ai, professor, não pode gravidade. Ó, dividido pela área. Sim ou não? Quem adivinhar o que vai acontecer agora vai ganhar um passeio lá em Messejana com tudo pago, hein? Muito bem, né? É um cilindro isso aqui, na verdade, né? Se é um cilindro, como é que a gente faz o volume do cilindro? Muito bem. O volume do cilindro é a área da base vezes essa altura, que eu vou chamar de H. Então, ó, vai ficar assim. Pressão da coluna vai ficar densidade. Aí eu vou abrir o volume. Área da base vezes a altura vezes a gravidade sobre a área. Olha, passa a vara. Ui, adoro. Área. O que aconteceu? Olha só. A pressão da coluna líquida fica densidade vezes a gravidade vezes a altura. No lugar da densidade, você pode colocar o Mi, se você quiser. A mesma coisa, porque o líquido não pode ser oco, né? Portanto, pessoal, a pressão da coluna líquida não depende da área da base, ó. Só depende da altura. A pressão depende apenas da altura. Outra coisa legal. É sutil, ó, mas acontece. Pressão da coluna é a pressão só do líquido, certo? Às vezes, nos exercícios, ele chama isso de pressão hidrostática. Mesma coisa. Beleza? Aí tem aqui o famoso paradoxo hidrostático. Ó. O que é um paradoxo? Minha nossa. É algo que você diz assim, nossa, como pode, né? Porque não faz sentido, mas deve ter uma definição melhor, né? Também não sei qual que é. Um careca cabeludo seria um paradoxo? Eu conheço um cara que é careca cabeludo, sabia? Ele tem cabelo só aqui, assim, ó, do lado. Aí ele deixa crescer. Então aqui é careca e aqui só cabelão. Bom, pessoal. Ó, o paradoxo é assim. Quem é esse, querido? Quem? Ele está falando de professor de física. Quem? Não um professor, mas um cientista. Da internet. Como é que é o nome dele? Sérgio Carvalho. O cara é cabeludo e a cara é cabeludo. É do YouTube esse cara? É. Como é que foi descobrir esse cara no YouTube, O querido? cara é genial, porque ele é muito coisa.
Querido, Podcast, tá? vou fazer um bilíngue agora. You need a girlfriend. Quickly, quickly, quickly. Querido, you need. É isso, tá? Querido, estudando o quê, querido? Nessa hora não é para ver YouTube, não. Que negócio de YouTube. Eu tô me aconselhando a abandonar o curso. Não, só estou te aconselhando a relaxar mais. Pessoal, aí, ó. Vixe, eu fiz dois iguais, vacilei, é ao contrário. Olha, deixa eu prestar atenção na dica do querido aí, vacilei. Ó, vou colocar aqui, ó, 3 recipientes diferentes e líquido, o mesmo líquido, né? Em todos eles, até a mesma altura. Até a mesma altura. Aí, olha só. Se todos têm a mesma altura, e aí para mostrar que é a mesma altura, eu vou fazer duas linhas assim. Aqui. E aqui, ó. H. O que eu posso afirmar sobre as pressões hidrostáticas no fundo de cada um dos recipientes? Ó, A, B e C. São iguais. Por que são iguais? Porque só dependem da altura. Mas como que a pressão é igual se as áreas são diferentes, né? Justamente por isso que a gente chama de paradoxo, né? A gente considera. Mas assim, né? Leigamente, não é algo tão simples de ver, né? Se eu não tivesse demonstrado, né? Agora, se eu tivesse dado a área da base de todos eles e pedisse a relação entre as forças no fundo, dá para fazer? Se as áreas fossem iguais, por exemplo, aí a força não é pressão, não é força sobre área? Então a força é pressão vezes a área. Uma pressão é igual e a área é igual, a força que o líquido faz lá no fundo seria igual. Beleza? A área da base dele. Se fosse igual, é. Se fosse igual. Se fosse igual. Observação 2. Atmosfera técnica. Atmosfera técnica métrica. Atmosfera técnica métrica, que é o que você conhece carinhosamente por ATM. Todo mundo acha que a ATM é só atmosfera, né? Atmosfera técnica métrica. Bom, para falar do ATM, vou começar falando da densidade da água. Qual é a densidade da água no sistema intergaláctico de unidades? 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Ou quando você fala só um, é 1 grama por centímetro cúbico. Mesma coisa.
pra cá.